Coloquemos-nos de pé. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco quando vamos meditar nas palavras do Salmo 23, destacando o versículo número 1, onde diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse bom pastor Jesus diz que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. Podem sentar-se. No Salvador Jesus, queridos visitantes que nos dão a honra da sua presença neste dia, queridos e amados amigos e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, mas hoje de uma forma muito especial, querida congregação Concórdia de Gramado, que está celebrando 70 anos de história, 70 anos de bênçãos. E para mim é um motivo de grande alegria e até de emoção poder falar sobre o Salmo 23 no templo que tem o vitral do Bom Pastor, numa cidade tão importante, uma cidade de tamanho destaque no cenário brasileiro e mundial, poder compartilhar essa mensagem com vocês neste dia em que a congregação celebra os 70 anos de história. Eu ouvi uma história, uma certa ocasião, diz que numa pequena cidade aconteceu um show muito esperado por um artista muito especial, e esse artista tinha uma capacidade muito grande de declamar poesias e versos. Ele era um artista secular, mas aquela era uma cidade de uma tradição cristã muito forte. E no meio do show, então, esse artista foi desafiado a declamar o Salmo 23. E ele aceitou o desafio, desde que alguém da plateia também subisse ao palco e dissesse as palavras do Salmo 23. E uma senhora, com uma idade bastante avançada, subiu com grande dificuldade no palco, e depois de ouvir aquele artista declamar o Salmo 23 de uma forma assim fantástica, dando as ênfases em todas as palavras de uma forma artisticamente perfeitas, aquela senhora com a voz frágil e trêmula disse todos os versículos, todas as palavras do Salmo 23. E aquele artista então depois perguntou para aquela plateia: qual é a diferença entre a minha performance e desta senhora? Evidentemente que todo mundo esperava que o artista desse uma ênfase à sua apresentação. E ele disse então: a diferença é que eu conheço o Salmo 23 e declamei o Salmo para vocês. E essa senhora demonstrou que ela conhece o bom pastor, do qual fala o Salmo 23. E isso fez toda a diferença, porque aquela senhora não apenas conhecia o Salmo 23, mas ela conhecia o bom pastor do qual fala o Salmo. Conhecer o bom pastor do qual fala o Salmo 23, e do qual fala toda a Escritura Sagrada, faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Mas não conhecer apenas num conhecimento cognitivo, mental, intelectual, mas um conhecimento de fato viver uma vida em comunhão, sob os cuidados, sob o pastoreio, sob a direção do bom pastor Jesus. Por isso eu quero convidar você nesse momento para nós refletirmos quem é este bom pastor Jesus que está no vitral do templo no qual vocês congregam. Para conhecer o bom pastor Jesus, nós temos que ir lá na origem de todas as coisas. Gênesis capítulo 1. Quando não existia absolutamente nada, apenas Deus. E Deus decide então criar todas as coisas.
E observem que Deus não tinha matéria-prima e Deus não tinha ferramentas. Por isso, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verbo criar, lá na língua original, na língua hebraica, é bará, que significa criar do nada. Por exemplo, quem criou esse microfone, quem produziu esse microfone, ele utilizou matéria-prima e utilizou ferramentas e produziu esse microfone. Quem produziu esse púlpito, ele utilizou matéria-prima e ferramentas e produziu esse púlpito. Mas Deus não tinha matéria-prima. E Deus não tinha ferramentas. O que é que Deus utilizou para criar todas as coisas? O poder da sua palavra. O poder do verbo. Deus dava ordens e as coisas passavam a existir. E assim, durante 6 dias, Deus criou tudo que nós conhecemos e tudo que existe. Absolutamente tudo que existe foi criado por Deus, pelo poder da palavra, pelo poder do verbo. E no 6º dia, Ele criou aquela que é a coroa da sua criação, o homem e a mulher, o ser humano. Se nós formos olhar João capítulo 1, nós vamos ver o evangelista João revelando uma coisa extraordinária. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas pelo poder do verbo. E aí no versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem era este verbo, quem era esta palavra pelo qual todas as coisas foram criadas? O próprio Cristo. Aquele que lá em Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, o bom pastor, ele é eterno, assim como o Pai é eterno. O bom pastor é aquele que em Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de ser. É o próprio Deus. É a segunda pessoa da Trindade, que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. E se nós olharmos, queridos irmãos, lá no princípio de novo, Deus criou todas as coisas pelo poder do verbo, pelo poder do Cristo. E Deus criou o ser humano para ser dele. Deus criou o ser humano para pertencer a ele. Aliás, Deus criou todas as coisas assim, de um jeito parecido. Ele dava ordens e as coisas passavam a existir. Haja luz e houve luz. Produz a terra ervas e relvas que deem semente segundo a sua espécie, e a terra produziu ervas e relvas que deram semente segundo a sua espécie. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele muda o seu jeito de agir. Acontece até uma reunião onde Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. As próprias pessoas da Trindade dialogando entre si e tomando a decisão de criar o ser humano à sua imagem e semelhança. A única criatura criada à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Deus deu ao ser humano a sua glória. Deus deu ao ser humano a capacidade de conhecê-lo de forma perfeita. Deus deu ao ser humano uma vida eterna. E plantou um jardim, chamado Jardim do Éden, e colocou o ser humano ali, porque ali Deus queria estar com ele todos os dias. E se relacionar pessoalmente com o ser humano eternamente, para todo sempre. E ali dentro do paraíso, Deus deu uma ordem para Adão e Eva, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus queria que eu, que você, que cada um de nós nascesse na presença dele, no paraíso. E que estivéssemos com ele para sempre, eternamente, desfrutando de todas as delícias que ele tem para oferecer. Mas veja, o amor de Deus é tão grande, queridos irmãos, que ele não queria que nós ficássemos com ele por falta de opção, por ser esta a única opção. Por isso ele deu uma segunda alternativa para o ser humano. Ele colocou uma árvore no meio daquele jardim,
a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse: olha, dessa árvore você não deve comer, porque no dia em que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Então estava ali a possibilidade do ser humano escolher se quisesse permanecer com Deus ou não. Para permanecer com Deus, bastava não comer do fruto daquela árvore. Agora, se comesse, seria expulso. Seria expulso da presença de Deus. E nós conhecemos a triste história de Gênesis capítulo 3, quando o ser humano, Adão e Eva, foram tentados por Satanás e comeram do fruto daquela árvore. E naquele mesmo dia Deus os visita e cumpre a sua palavra. Os expulsa do paraíso. Mas antes de expulsá-los do paraíso, Deus faz aquela promessa extraordinária que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Apontando para a serpente, que era o próprio Satanás, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui eu quero que você preste muita atenção, querido irmão, querida irmã. O tamanho do amor de Deus por mim, por você e por todo ser humano. Antes deste episódio, Lúcifer, que era um anjo da luz, acompanhado por muitos outros anjos, ele se rebelou contra Deus e fez algo parecido com o que o ser humano fez. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis ocupar o lugar de Deus. E parte dos anjos, que eram criaturas celestes também criadas por Deus, acompanharam Lúcifer nessa rebelião. Deus expulsou Lúcifer e seus aliados dos céus e não fez nenhuma promessa de trazê-los de volta. Naquele momento, Deus decretou a sua condenação e preparou o inferno, o lago de fogo e enxofre, para ser o destino deles para toda a eternidade. Mas para mim, para você, começando lá pelos nossos pais, Adão e Eva, para todo ser humano, Deus faz uma promessa de trazer o ser humano de volta. Veja, aquilo que Deus não fez pelos anjos, Ele fez pelos seres humanos. Ele prometeu enviar o Salvador, o bom pastor Jesus. Então, queridos irmãos, é por isso que nós podemos afirmar, a partir das Escrituras Sagradas, que de fato o ser humano é a menina dos olhos de Deus. É a coroa da sua criação. É a mais preciosa de todas as criaturas, que Ele criou para ser dele, para serem dele. Quando se afastaram da presença dele, Ele providenciou uma maneira de trazê-los de volta. Pois bem, Deus fez aquela promessa de enviar o Salvador, e aí nós podemos acompanhar a história do Antigo Testamento, quando Deus chama um homem, a partir desse homem forma um povo, e no tempo certo, ou seja, na plenitude do tempo, como diz o apóstolo Paulo, essa promessa de Gênesis 3,15 se cumpriu. Aquela história tão bonita, tão simples, mas tão especial, de que o anjo visita Maria, uma serva humilde, uma jovem fiel, e ela fica grávida pelo poder do Espírito Santo. E ali, irmãos, acontece a coisa mais extraordinária do amor de Deus. Ele, no ventre de uma jovem, ele se faz um ser humano. Ele se torna de carne e osso, ele se encarna. Ele se torna um homem, assim como eu sou, como você é. Ele se torna um ser humano. E aí a gente percebe o interesse que Deus tem de se relacionar conosco. Lá na criação, para que Ele pudesse se relacionar conosco, Ele tinha nos dado a sua imagem. A imagem divina que estava em nós possibilitava essa comunhão com Deus, possibilitava a comunicação, possibilitava de nós nos relacionarmos e estar na presença de Deus. Nós pecamos e a imagem divina foi quebrada, foi destruída, então Deus agora faz o processo inverso. Ele se torna carne, ele se torna humano. E agora, no bom pastor, no verbo que se fez carne, novamente é possível essa comunhão da criatura e do Criador, de Deus e do ser humano e de Deus. É no Cristo encarnado que Deus mostra o seu rosto de novo, e mostra o seu amor.
e mostra o seu desejo, o seu interesse de estar conosco e de cuidar de nós, assim como ele tinha no princípio, e nos conduzir agora em segurança para junto de si no céu. No Salmo 23, queridos irmãos, que nós tanto lemos, existem na verdade duas metáforas, duas figuras de linguagem. E quase sempre nós ficamos só na primeira, né, do bom pastor. Porque ela é muito marcante, ela é muito especial. Mas no versículo 5 tem uma outra metáfora que eu queria destacar para vocês. Preparas-me uma mesa. O que significa mesa? Alimento, vida, cuidado. Quem de nós que é pai não sente um prazer enorme de fazer as compras, de prover o sustento para a família, de ver uma mesa com bastante alimentos? Então, esta metáfora da mesa mostra que Deus, de fato, quer que nós tenhamos uma vida em abundância aqui neste mundo, como o próprio Jesus nos prometeu. Mas essa mesa também, ela aponta para a eternidade. Ela aponta para a eternidade. Porque Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, ele diz que seria essa última ceia aqui conosco, mas vou preparar-vos uma nova ceia, um novo banquete na casa de meu Pai. Então, essa figura da mesa que está aqui no Salmo 23, mostra que Deus quer que nós sejamos dele exatamente porque ele quer nos cuidar, porque ele quer nos apacentar. Assim como um pastor leva as ovelhas para os pastos, para as águas frescas, para o aprisco, para serem protegidas ali, o bom pastor Jesus quer nos cuidar e nos levar de volta a ter a vida plena e perfeita com Deus nos céus, aquela que infelizmente foi perdida com o pecado de nossos pais, Adão e Eva, que na verdade é o pecado de todos nós. E para se tornar então esse bom pastor que vai cuidar de nós aqui e levar-nos para o céu, Jesus fez duas coisas muito importantes. Ele obedeceu à palavra, ele cumpriu a lei, que Adão e Eva desobedeceram, e que nós também desobedecemos, que nós não conseguimos cumprir. Ele cumpriu essa lei perfeitamente em nosso lugar, e mais, ele ficou pendurado na cruz por pelo menos 6 horas. E ali ele pagou tudo que eu, que você, que todo ser humano deveria pagar no inferno. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer na condenação eterna. Ele sofreu inclusive a dor do desamparo, porque ele chegou a dizer na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Assim como eu e você deveríamos ser desamparados no inferno, Jesus foi desamparado em nosso lugar. E essa obra de Jesus, cumprindo a lei e morrendo em nosso lugar, foi tão perfeita que, segundo o relato de João, a última coisa que Jesus disse na cruz foi: está consumado. Está pronta, está completa, está realizada a salvação para todo pecador. E ali, irmãos, nós vemos de novo o amor de Deus assim na expressão máxima. Primeiro, por permitir que o seu Filho morresse em nosso lugar. Ele que não tinha pecado, que era santo, justo e perfeito, mas assumiu, colocando sobre os seus ombros os pecados de todos nós. E ali do alto da cruz, Jesus poderia ter decretado a salvação de todo pecador, porque ele morreu por todos. Ele poderia ter dito assim, através de um decreto: todos estão salvos, porque ele conquistou a salvação para todos. Mas veja como Deus respeita a individualidade de cada ser humano. Ele decidiu entregar esta salvação para cada pecador através da fé. Quem crer e for batizado será salvo, diz a palavra de Deus. Quem não crer será condenado. Então essa salvação que foi conquistada para todos, ela é entregue para cada ser humano como se fosse num pacote bem bonito, com um laço bem especial, como um presente por meio do Evangelho. E todo aquele que recebe esse presente, aceita esse presente pela fé, movido pelo Espírito Santo, tem tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é o perdão, a salvação. Tem vida em abundância aqui neste mundo e tem a vida plena e eterna nos céus.
E é aí que entra a importância da igreja, irmãos. Que nós estamos aqui celebrando os 70 anos da Congregação Concórdia. Quando Deus olhou para esse local e resolveu plantar aqui uma congregação, é porque Ele quer daqui oferecer esta salvação para cada pessoa que por aqui passar. De Gramado, de Canela, das cidades circunvizinhas do Brasil e do mundo. Pessoas que nos veem pela internet, neste momento, em qualquer outro momento. Deus quer, através da igreja, oferecer essa salvação que está conquistada, que está garantida, que só precisa ser recebida por cada pecador por meio do Evangelho. Deus deixou com a igreja o ofício pastoral, deixou o batismo, a palavra, a Santa Ceia, que são exatamente os meios pelos quais aquilo que já está garantido, já está conquistado, passa a ser entregue para cada pecador. E aí, irmãos, uma das palavras mais lindas da Bíblia está em Apocalipse, onde Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, eu preciso dizer para você nesta manhã, querido irmão, que Jesus, Ele não arromba a porta da casa de ninguém, Jesus não arromba o coração de ninguém, Jesus bate a porta através da palavra, da Santa Ceia, através do batismo, e Ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, e eu vou fazer uma refeição com essa pessoa, e essa pessoa comigo. Jesus não vai pegar você pela mão e levar a força para o céu. Assim como às vezes a gente faz com o filho, né? A gente traz a força para a igreja. Não, Jesus convida, Jesus chama. Jesus vem através do Evangelho e convida você. E se Ele mantém a congregação aqui, que já está há 70 anos, é porque Jesus é perseverante e continua batendo a porta. Jesus continua convidando você. Jesus continua convidando cada integrante da sua família, porque Jesus quer entrar no coração de cada um de vocês, cear, ou seja, ter uma relação pessoal, particular, íntima com cada um de vocês, quer cuidar vocês aqui, quer conduzir vocês pelo seu caminho para junto de si no céu. Então, se eu posso dar um conselho para você nesta manhã, querido irmão, querida irmã, dê ouvidos a essa voz de Jesus. Não despreze esse convite maravilhoso que Jesus faz. Não despreze essa oferta que Jesus faz para você, de vir ao seu encontro, de bater a porta através da palavra e esperar que você ouça, para que Ele possa estar com você, possa cuidar de você e possa levar você para o céu. Não se afaste desse bom pastor, desse caminho no qual Ele colocou, nem para a direita, nem para a esquerda, por absolutamente nada. Nós estamos vivendo no mundo, irmãos, e de uma forma muito especial no Brasil, um período de uma polarização muito grande, uma polarização ideológica, política. E vocês podem observar que ninguém mais consegue analisar friamente, a não ser pelo viés político e ideológico, né? A pandemia foi assim. As guerras na Ucrânia e na Palestina são assim. Parece que uns botam óculos da direita, outros óculos da esquerda. E ninguém mais consegue ver as coisas de forma objetiva, de uma forma imparcial, neutra, assim como as coisas são. E essa polarização, queridos irmãos, ela tende a entrar na igreja, tende a entrar nas famílias cristãs. E eu, particularmente, fico muito triste quando vejo pessoas dizendo: eu não vou mais na igreja porque a igreja não se manifesta sobre determinados temas. É porque a igreja não tem um posicionamento político. E fico muito triste quando vejo outras igrejas que transformam seus altares e seus púlpitos em palanques políticos, perdendo pessoas por causa dessa rivalidade. Irmão e irmã, eu quero falar uma coisa para você. Essas questões políticas vão durar até o nosso último dia de vida aqui. Quando a gente for para o caixão, tudo isso vai ficar para trás. E o que esses líderes políticos e ideológicos podem nos oferecer são coisas muito frágeis, muito inseguras, que podem trazer benefícios para alguns anos na nossa vida.
Mas o que Jesus tem para oferecer é para o resto da vida. E é eterno. Então não se afaste de Jesus, não se afaste da igreja, não se afaste da palavra por nada. Nem mesmo por discussões políticas e ideológicas. Permaneça com Jesus, mesmo que você tenha que morrer por Ele. Para terminar, eu queria dizer para vocês, irmãos, que eu sou pastor há praticamente 30 anos, e eu tive o privilégio de ser pastor em congregações grandes no Espírito Santo, em Rondônia, onde eu acompanhei muitas pessoas no leito de morte. Muitas mesmo. Em Rondônia, o pastor conhece lá, inclusive uma cidade polo, em torno de 11 municípios do entorno, vem aquela cidade, Cacoal, onde eu fui pastor por 11 anos, e muitas vêm lá buscar recursos médicos. Então, eu pude acompanhar muitas pessoas que eram membros da paróquia que eu pastoreava e de outras paróquias, e pessoas que nem eram da igreja. Acompanhei muitas pessoas no leito de morte. Vi pessoas morrendo na minha presença. Conversei com pessoas 1 hora, 2 horas, 3 horas antes da sua morte. E agora já estou há 13 anos na diretoria nacional. E tenho acompanhado pastores no leito de morte. Já tive numa enfermaria onde um pastor faleceu na nossa presença, segurando a mão do ex-presidente, pastor Egon Koperek. E é ali, no leito de morte, queridos irmãos, que a gente percebe a diferença que faz o bom pastor Jesus. Porque no fim da vida, irmãos, quando a pessoa está no leito de morte, ninguém mais fala sobre política, sobre ideologia, sobre bens materiais, sobre profissão. Ninguém vai dizer assim, eu me arrependo de ter morado em Gramado e não em Nova York. Ninguém também vai dizer assim, eu me arrependo de ter tido 1 filho e não 3 filhos. Também ninguém vai dizer assim, eu me arrependo de ter sido médico e não advogado. Irmãos, todas as coisas ali no leito de morte, elas praticamente perdem o seu significado. E a única coisa que resta ali é o relacionamento que essa pessoa tem com Jesus, com o bom pastor Jesus. Se essa pessoa está na fé no bom pastor Jesus, ela parte assim, consolada, e algumas até com um sorriso nos lábios, tendo a certeza que do outro lado do vale sombrio da morte, Jesus estará de braços abertos, esperando para recebê-la no céu, para dizer, venha, bendito de meu Pai, tome posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Agora, se a pessoa não tem a fé em Jesus, a única coisa que resta é o pavor, o medo daquilo que está esperando, e a gente sabe o que é, a condenação eterna. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu queria te pedir assim, que você não deixe para dar valor a Jesus apenas naquele momento, que você valorize Jesus hoje, que você valorize uma vida de comunhão com Jesus hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Que você faça da sua vida realmente uma vida de ovelha, de rebanho do bom pastor Jesus. Que você sempre esteja ouvindo a sua voz, caminhando com Ele, tendo a certeza de que Ele será fiel a você. E de que Ele vai conduzir você em segurança até o fim dessa vida e levará você em segurança para a vida eterna. Lembre-se que a igreja está aqui por essa finalidade, porque Jesus quer apacentar você. E Jesus quer levar você, a sua família e seus amigos, que Ele quer convidar por meio de você para estarem com Ele no caminho que leva para o céu. Parabéns, Congregação Concórdia, pelos 70 anos de história, pelos 70 anos de bênção. E o meu desejo para você e para cada um de vocês é que cada um, no final da vida, possa ouvir aquelas palavras de Jesus. Bendito de meu Pai, tome posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Deus conceda essa bênção para você, para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus amigos, para cada um daqueles cada pessoa que é muito especial para você. Amém. Coloquemos-nos de pé. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz.